todos, né? Vamos Boa agora noite. falar sobre essa parte da atuação da psicologia, as áreas de atuação do psicólogo junto ao direito. Tá? Esse é do tema da nossa aula. A gente vai focar nos campos de atuação desse psicólogo e vamos também falar sobre a atuação do psicólogo dentro do processo da violência, né? Que foi um dos textos e das aulas que eu postei lá. Bem, uma das coisas que a gente precisa entender sobre esse processo de atuação do psicólogo é saber que o psicólogo, dentro do direito, ele surgiu por uma psicologia forense. Essa psicologia forense inicial, ela é dada a esse termo porque a psicologia ela atuava dentro dos crimes, era uma psicologia que ela trabalhava dentro de áreas voltadas a crime, a abuso, a essas áreas mais centradas do direito. Hoje nós sabemos que a psicologia ela pegou um gama junto com o direito muito mais amplo, né? Nós temos a psicologia aí de várias áreas do direito, que a gente vai citar algumas aqui, mas o que eu quero trazer inicialmente para vocês é essa diferença, né? Não diferença, é esse sinônimo que se deu de uma psicologia hoje conhecida jurídica. Ela é sinônimo de psicologia forense. Por que sinônimo? Porque hoje não se usa mais a terminologia psicologia forense. Se utiliza a terminologia psicologia jurídica. Os argentinos, eles ainda utilizam muito esse termo, mas não é muito utilizada no Brasil. Hoje, quando você usa o termo psicologia forense, é um termo voltado para a psicologia judiciária. Qual a diferença entre psicologia jurídica e psicologia judiciária? A psicologia jurídica... Pode falar. A jurídica é em questão já de júri, né? Judiciária é termo ainda anterior, né? E abrange já constantemente todo ali, antes do judiciário, né? Antes do júri, certo? A judiciária, ela é uma área que aborda o júri, né? Uhum. Ela é uma área de júri. Então, em tribunais, é utilizada uma psicologia judiciária. A psicologia jurídica, ela diz respeito ao todo da psicologia. Ela é um macro. É uma área da psicologia que ela vai estudar os comportamentos complexos do sujeito para além da área do júri. Então, se uma pessoa está como réu e ela está ali para ser analisada por um psicólogo, pelo advogado e por um júri popular, por exemplo, haverá lá dentro do tribunal um psicólogo judiciário. Então, o termo judiciário vem de júri dentro de andamento do processo do sujeito. Então, é no momento em que ocorre o processo de julgamento dele. Já a judiciária, quando eu me remeto à psicologia judiciária, eu me remeto a um estudo para além daquele estudo ali dentro do júri. Eu estou me remetendo a uma psicologia civil, estou me remetendo a uma psicologia do trabalho, eu estou me remetendo a uma psicologia dentro da área penal, que há uma diferença. Então, todas as áreas que envolvem a psicologia e o direito, a gente pode destacar que é a psicologia jurídica. E a judiciária, ela seria uma parte dessa jurídica. Ela está voltada para a psicologia dentro da área de júri, ok? O que a gente precisa entender, uma das coisas que vocês precisam entender dentro dessas áreas de atuação do psicólogo,
é saber qual psicólogo você solicitar. Então, se hoje você é um psicólogo, um advogado do trabalho, né, um advogado das leis trabalhistas, você precisa entender que você tem que solicitar, não é um psicólogo da área jurídica, lá, da área judiciária. Você precisa solicitar um psicólogo da área do trabalho. É um psicólogo que vai te auxiliar para o ganho de uma causa do seu cliente. Então, por exemplo, se o seu cliente ele está alegando que a organização está trabalhando, por isso que a gente trabalha a violência dentro desse âmbito, porque sempre há um processo de violência entre as áreas. Por isso que você atua. Então, vamos supor que o senhor K, um sujeito X, que é o nome dele é senhor K, o senhor K está atuando dentro de uma organização e lá ele começa a desenvolver o que a gente chama de síndrome de burnout. A síndrome de burnout é um adoecimento ocasionado pelo alto nível de estresse. O sujeito ele pode, depois da síndrome de burnout, desenvolver uma depressão, né, a diminuição um alto nível de agressividade, ele vai ter baixo rendimento dentro da empresa e entre outros. E ele desenvolve. E ele solicita para a empresa um afastamento, né, para tratamento. A empresa, conforme a CLT, hoje, né, que é a nossa Constituição do Trabalho, lá, que faz esse processo de leis trabalhistas, ela destaca que qualquer profissional ele tem o direito de solicitar afastamento, caso necessário, para cuidar da sua saúde mental. E aí, vamos supor que esse sujeito ele solicita e a empresa, no lugar de dar o afastamento para ele, dá as contas dele. E aí ele vai entrar, e aí ele vai solicitar uma causa e o Hércules vai ser advogado trabalhista. Então o Hércules, ele vai saber que ele pode solicitar aí uma avaliação para melhor auxiliar o seu cliente, uma avaliação com o psicólogo da área trabalhista. Então, esse psicólogo do direito trabalhista, ele vai saber como fazer uma avaliação dentro do adoecimento que ele obteve. E aí ele vai utilizar o que a gente chama dentro da psicologia, um dos maiores instrumentos, que seria a avaliação psicológica. O que é a avaliação psicológica? A avaliação psicológica é um ramo da psicologia que trabalha com o processo de testagem, mensuração de comportamentos ou de processos mentais, desculpa. Por que mensuração? Porque eu vou mensurar, eu vou medir o comportamento ou os processos mentais. Se aquele sujeito estiver com problemas psíquicos graves, é possível que ele, dentro da avaliação, tenha resultados que vão ali pontuar o tratamento dele. Então, eu utilizo de testes psicológicos, onde esse teste psicológico ele vai dizer, por exemplo, um dos testes que se utiliza na avaliação, o ISSL, Inventário de Sintoma de Estresse de Lippe. Esse inventário de estresse, ele faz o quê? Ele avalia o nível de estresse do sujeito. Em uma síndrome de burnout, por exemplo, o sujeito vai ter um alto nível de estresse. E aí, comprovado isso, eu posso mensurar a probabilidade desse sujeito desenvolver outros sintomas psicológicos e adoecimentos psicológicos que vão ocasionar para ele uma grande dificuldade de compreensão. Pessoal, uma questão. Quem tiver com celular e tiver com áudio baixo, coloquem o fone, tá? Ou você pode colocar também no Viva Voz, que aí fica mais alto. Deixa eu só mandar aqui que tem aluno dizendo que tá baixo. Alguém mais está com áudio baixo aí?
Aqui está tudo ok, professor, comigo. Eu estou no computador, mas de vez em quando fica cortando a sua voz. Tá, eu vou tentar falar um pouquinho tranquilo. mais próximo para ver se fica melhor, tá? Então, assim, se eu tenho esse instrumento de avaliação, né, eu preciso, de alguma forma, fazer com que... Só um momento. Tá. Deve ser, a gente precisa fazer de alguma forma, nessa avaliação, que o sujeito consiga ter um grande aproveitamento. Ou seja, que ele tenha um aproveitamento na sua causa trabalhista. Então, se o Hércules está defendendo ele no processo trabalhista e eu sou psicólogo trabalhista, eu vou avaliar ele para que eu possa perceber se ele precisa ou não desse afastamento. E se ele precisa, por que a organização deu as contas dele? Então, é por isso que a gente fala que vocês precisam conhecer as áreas de atuação do psicólogo, para que vocês possam saber qual psicólogo vocês solicitarem em uma causa. A avaliação psicológica, ela vai utilizar de vários instrumentos. O principal que utiliza-se é um teste. Não só o teste, mas a gente utiliza entrevista, anamnese, visita, se for necessário, eu vou visitar o trabalho desse réu, né? Desse réu não, dessa vítima, desculpa, que está, desse cliente de vocês. Eu vou visitar o local de trabalho para ver se eles estão oferecendo condições, conversar com pessoas que são do meio social e familiar dela. Então, essa é uma das áreas da psicologia jurídica. Tudo ok por aqui? Seguir o barco? Até aqui tá ok. Beleza, vou seguir no barco, hein? Então, a psicologia jurídica, ela tem várias ramificações. Eu vou começar falando da psicologia... Já falei da psicologia do trabalho, mas eu vou reforçar mais tarde. E vou falar da psicologia da área civil. O psicólogo da área do direito civil, ele vai atuar para buscar a melhor relação nos processos cíveis do sujeito. Quais as áreas do direito cível que a psicologia atua? Em questões de herança, em questões de curatela, em questões de problemas na vida até jurídica do sujeito, que ele solicita uma avaliação. Então, vamos supor que, psicologia da área civil, vamos supor que Pedrinho, vou colocar aqui o P, ele ficou soterrado, um exemplo bem estrambólico, durante 2 anos. Não, soterrado 2 anos já é demais. Vamos supor que ele se perdeu em uma ilha e ele ficou 4 anos. Ele está há 4 anos desaparecido, porque um barco naufragou e ele estava nesse barco. O que acontece? O psicólogo aqui, ele vai atuar... Aí vamos supor que a esposa do Pedrinho, a dona Mariazinha, vai entrar com o que a gente chama no direito civil de morte presumida. O que seria a morte presumida? Vocês sabem o que é morte presumida? Geralmente a morte presumida é quando o sujeito deixa de aparecer, né? Aí Presume-se que ele morreu. Presume-se que ele morreu, porque não apareceu para nada mais, nem para a família, né? Exatamente. A morte presumida é quando não se tem o corpo. Então, nós se presumimos que Pedrinho morreu, porque ele está desaparecido há 4 anos. O
que Mariazinha, para tocar a vida dela, pode fazer? Ela pode ir em uma área civil, no cartório de ato civil, e solicitar o divórcio. Então, o seu advogado e o juiz vão avaliar essa solicitação de divórcio devido à morte presumida. Nós, psicólogos, iremos atuar justamente em um processo de avaliação e de análise em cima de: será que Maria está com condições psicológicas para dar entrada? Como é que ela está? Poxa, ela pede também, ela solicita aí a curatela provisória dos atos civis do Pedrinho, porque ela precisa resolver algumas questões da vida jurídica dela. E aí, como é que ela está? Como é que ela está psiquicamente? Será que realmente para ela é o melhor fazer esse processo? Então eu, como psicólogo, vou atuar nessa área. Poxa, Pedrinho retornou e Pedrinho está com trauma, né? Problemas pós-traumáticos, que a gente chama sintoma pós-traumático. Pedrinho, ele está desorientado. A Maria vai ser curadora do Pedrinho. Poxa, eu preciso fazer uma análise nesse processo de curatela. Não só o advogado, que está com defesa, né? Mas também para a parte do juiz, que solicita uma avaliação do psicólogo. Então, veja que a área da psicologia, junto com o direito civil, é voltado para a resolução de atos civis. Então, nós podemos dizer que a psicologia e o direito civil vão atuar para levar uma melhor qualidade de vida aos sujeitos dentro dos seus atos civis, dentro do seu direito civil. Dúvida até aqui? Não, professor. Não. Não. Bem, certo. Então, vamos seguir. Outra área de atuação do psicólogo, e aí aqui eu quero frisar para vocês uma diferenciação. Há uma diferença e há uma dificuldade de compreensão entre psicologia criminal. Alguém tá respirando no microfone aí. Respirando forte aí, ó. Caramba. Tá com dificuldade de respirar esse, hein? Vixe, Maria. Bem, há uma diferença entre psicologia criminal e psicologia legal. Qual a diferença da psicologia criminal e da psicologia legal? A psicologia criminal é uma área que nós vamos atuar como perito em crimes. Então, eu vou analisar a área do crime. Eu vou analisar como os processos comportamentais do início ao fim de um crime. Eu vou analisar justamente esse processo criminológico do ato criminoso. Então, o psicólogo criminal, ele vai atuar dentro das áreas de crime. Eu vou analisar aspectos comportamentais que possivelmente foram realizados dentro de um crime. Já a psicologia legal, ela é uma área da psicologia dentro da psicologia criminal. Por quê? Porque ela vai analisar o que motivou o crime. Poxa, qual o motivo que levou o sujeito a cometer determinado crime? O que foi isso? Então, vamos analisar todo o histórico, o que levou, o que motivou, como ele estava, qual era o estado psicológico desse sujeito dentro de um crime. Por que eu preciso atuar dentro dessas duas áreas? Porque há uma diferenciação, há uma diferença entre elas. Eu espero que vocês consigam já visualizar isso, mas a psicologia criminal, ela vai atuar justamente no processo do crime em si. Eu vou atuar dentro de uma perícia e de uma investigação do crime ali,
do local do crime, de como ocorreu. Por exemplo, caso Isabela Nardoni. O que acontece? Os peritos psicólogos, né? Os peritos psicólogos lá, ou os peritos criminais ditos, eles foram até a área do crime, eles refizeram a cena, eles analisaram os pingos de sangue. Lógico que isso não é só o psicólogo, tá, pessoal? Isso são vários outros profissionais. Eu analiso cada andamento do crime e eu vou analisar os possíveis comportamentos que ocorreram. Então, por exemplo, uma das ideias que eles tiveram é a Isabela Nardoni, ela foi agredida dentro do carro. Então, eles simularam de qual a possibilidade de que ocorreu o crime. Como ela foi estrangulada, o que aconteceu. Então, eu sou ali um psicólogo criminal. O psicólogo legal, ele vai atuar dentro da família. Então, dentro da família Nardoni, né? Eu vou lá e vou estudar o porquê que eles motivaram. O que levou ele a cometer o crime? O que foi que aconteceu antes? Para que ele pudesse ter aquele ato de jogar a filha. Ou então, o que ela fez para agredir a sua enteada lá, a sua filha postiça, né? Então, eu vou ver esses aspectos, tá? Porque eu digo filha postiça porque ela dizia no vídeo que ela considerava uma filha, né? A enteada dela lá. Certo? E aí, por que eu preciso atuar dentro dessas áreas aqui? Porque depois da psicologia criminal e da psicologia legal, observação, pessoal. Aqui no Brasil, ainda não se utiliza muito essas duas terminologias separadas. Por quê? Porque o psicólogo criminal hoje no Brasil, ele desempenha um papel de psicólogo legal. Então, ainda não há uma diferenciação entre eles. Apesar deles serem distintos, diferentes, eles ainda são olhados ainda em uma visão profissional como um só, tá? Por que eu preciso entender? Porque depois desse processo da psicologia criminal e da psicologia legal, eu vou aqui, ó, para a psicologia penal. A psicologia penal, ela atua em processos em andamento. Então, enquanto um processo ainda está em andamento e não foi a júri, eu estou aí atuando como psicólogo penal. Então, o perito criminal coletou todas as informações necessárias da área do crime, ele coletou as informações do que motivaram o crime, e agora, o psicólogo penal, ele vai atuar na possível deliberação do caso. Então, o psicólogo penal, ele vai estar nesse processo em andamento e ele vai utilizar da avaliação psicológica, por exemplo, para estudar se aquele sujeito é ou não inimputável, se ele é semi-inimputável, se ele tem um transtorno de personalidade antissocial, que nós vamos ver isso. Então, existe uma visão sobre esses dois processos, onde é o psicólogo penal, eu sempre digo isso, o psicólogo penal é o que liga os acontecimentos, né, a coleta de informação do psicólogo criminal para o psicólogo judiciário. Então, no meio do criminal e do judiciário, existe o psicólogo penal, porque é ele que vai dar andamento. Quando ele chegar lá no júri, eu que já vou ter um laudo do psicólogo penal destacando se esse sujeito é possivelmente inimputável ou não, ou se ele necessita de alguma avaliação a mais. Ok? Professor? Oi. Ficou meio confuso esse psicólogo legal com psicólogo criminal, porque pelo que o senhor falou a respeito do psicólogo criminal, ele está parecendo muito com a atitude do psicólogo penal, que vai desempenhar basicamente a mesma função. Então, na verdade, há uma diferença. Por quê? Porque o psicólogo criminal, ele vai atuar dentro do momento do crime.
Então, ele vai ser um perito criminal dentro da área de onde aconteceu o crime. Então, vamos supor, Isabela Nardoni. Vou usar novamente esse caso. Então, o que aconteceu? O psicólogo criminal ele fez toda a avaliação da área do crime. Então, ele analisou os comportamentos que possivelmente aconteceram na hora do crime. Ele coleta a informação. Psicólogo criminal. Coletou a informação. Agora está no momento do processo. O andamento do processo. Eles vão ser julgados. Só que antes de ser julgado, eles precisam fazer uma avaliação. Vamos supor que você é psicólogo criminal e eu sou psicólogo penal. O que você faz? Você pega todas as informações, o laudo que você construiu e você vai me passar as informações necessárias. Eu tenho as informações. Agora eu vou analisar e avaliar os dois, o casal. E eu vou coletar a informação, eu vou fazer entrevista com eles, eu vou solicitar que eles me contem o que aconteceu na hora. Eu tenho um contato mais afim com esses dois réus, né? Então, quando eu entro em contato ali para fazer essa investigação, eu já tenho um laudo seu que é psicólogo criminal. E aí eu vou atuar dentro desse processo. É como se o psicólogo criminal trabalhasse antes, o psicólogo penal no processo em andamento e o judiciário na hora do júri, na hora da lado que for ocorrer o processo de sentença, né? Onde vai ter o júri, a escuta das testemunhas. Só que antes de escutar as testemunhas lá, eu já coletei informação sobre os dois lá, sobre a Jatobá, né? E o esposo dela. Então, eu já coletei informação deles anteriormente. Eu já fiz uma análise antes. Entende? Eles trabalham em conjunto, mas eles são separados. O criminal, ele já trabalha mais lá dentro da área do crime. O legal, que é dentro da área criminal, ele vai trabalhar no que motivou. Poxa, o que levou eles a cometer esse crime que o criminal está analisando? E aí, ele vai passar toda essa informação para o penal. Que o penal é o que vai levar até o judiciário para que lá no judiciário possa ter uma avaliação menor. E outra, se eles são inimputáveis, então não precisa de um júri. Então eu, como psicólogo penal, que fiz toda a avaliação, já mando essa avaliação junto com a que você fez como criminal para o juiz e o juiz já decreta lá, inimputável. Ele não precisa nem ir até o judiciário. Compreendeu agora? Não sei se eu fui claro. Professor, eu compreendi. Agora eu tenho uma dúvida aí. Dúvida não, só para complementar. Tá escutando bem aí? Estou, sim. O psicólogo criminal é aquele que avalia na hora do fato do crime. O psicólogo legal vai atuar mais na família, que é para ver as predisposições entre os familiares, o que houve, se tem algum problema anterior. O psicólogo penal vai fazer uma avaliação baseada no psicólogo criminal e no legal, que é para ele fazer um laudo para saber se o rapaz é realmente imputável, inimputável ou semi-inimputável, né? Agora, entra o serviço de psicólogo também na hora que o cara vai pegar no caso, ele vai pegar um benefício, se o cara está preso, vai pegar, ou isso aí já é outra coisa, né? Ou faz aí parte... Sim, aí nós já entramos no psicólogo, que ele faz uma avaliação, mas se ele vai ganhar um benefício, o benefício que você fala é em dinheiro? Não, benefício de um indulto, por exemplo, aí. Se o Nardoni não pegou, por que esse outro aí não pode pegar também? Tá, aí nós já saímos da penal e nós entramos no psicólogo penitenciário. O psicólogo penitenciário, ele vai atuar justamente em possíveis indultos, ou seja, em possíveis alternativas para esse sujeito. O psicólogo penitenciário, ele vai atuar dentro da penitenciária, com as pessoas que tiveram a sua liberdade ali restrita, os que estão chegando para lá, os que estão saindo para o semiaberto e os que estão possivelmente indo para o aberto.
Então, e a outra, o psicólogo penitenciário também atende todos os agentes que atuam ali naquela área. Então, veja que há uma diferença entre a atuação do psicólogo nas áreas do judiciário, né? Da área jurídica. Por quê? Porque cada um vai desempenhar um papel. Eu, como psicólogo penitenciário, não posso atuar como psicólogo penal, porque eu estou atuando dentro das penitenciárias. Eu estou analisando, por exemplo, o que foi que aconteceu com a Susana von Richthofen. Ela solicitou a primeira vez a liberdade, né? O aberto, ou foi o semi-aberto a primeira vez. Por que ela não foi concedido a ela? Porque foi constatado, através de um teste psicológico, que a Susana von Richthofen, acho que é assim o nome dela, ela é considerada de uma personalidade antissocial. O que seria a personalidade antissocial? Ela não tem emoção, ela não tem nenhum tipo de empatia pelo outro, ela não tem nenhum tipo de relação afetiva com ninguém, a não ser com ela mesma. Então, é isso que ocorre, que o psicólogo penitenciário faz. Com esse laudo, o psicólogo penitenciário chegou à conclusão de ela não é apta a retornar à sociedade no momento. Mas com um trabalho psicológico, é possível que lá na frente ela consiga, sim, a sua liberdade. Entendeu? Positivo. Beleza. Alguma dúvida mais, pessoal? Alguém mais? Não, professor. Tranquilo? Beleza. Tranquilo. Pessoal, dentro dessas áreas da psicologia, né, e aí alinhando já essa área bem criminal, né, essa área, nós temos a psicologia policial. Psicologia policial, ela vai atuar dentro de delegacias, dentro da delegacia da mulher, dentro da delegacia lá da criança e do adolescente, né, e entre outras. Por quê? Porque a psicologia policial ela vai atuar justamente em uma área de violência. Só que quando se fala de violência, a gente precisa entender que a violência ela vai para além de uma violência doméstica, de uma violência dentro de uma área única. Ela vai em todas as áreas. Por quê? E aí a gente entra em complementação o nosso tema de violência. A violência, ela não é considerada somente física. Nós temos a violência psicológica, nós temos a violência moral, nós temos o assédio, nós temos a violência sexual, nós temos a violência física e entre outras violências. Nós temos até uma violência chamada violência subjetiva, que esse termo é um termo dado por um autor chamado Zizek, só que eu considero mais uma violência passiva, que é aquela violência que o sujeito ele é agressivo com você, só que você não percebe. É uma violência sutil. É uma violência que muitas das vezes o sujeito não percebe uma agressividade. Então, por exemplo, o sujeito chegar e destacar que para uma outra pessoa, eu vou dar um exemplo que eu dei recentemente, a pessoa chegar e dizer assim, ainda bem que a guerra não é aqui, né? Tá morrendo outras pessoas, não é aqui no Brasil. Isso é uma violência, né? As pessoas, por exemplo, na questão de cota, a pessoa chegar e dizer assim, eu sou contra a cota porque todo mundo tem uma inteligência, né? Mas a gente tem uma dívida devido a gente ter escravizado muito eles. Olha que violento é essa forma de verbalizar, né? Então, há uma violência aí e a gente precisa entender também essas violências passivas. Por exemplo, um sujeito vê o outro se afogando. Vou dar um exemplo. O sujeito está lá na piscina, aí o cara do nada tem uma cãibra e está se afogando. Aí o outro vai ajudar e aí o sujeito B vai ajudar o cara que está se afogando. Aí o Joãozinho fala assim, não vai não, bora ver, olha lá ele tentando se salvar. E rindo. Isso é o que a gente chama de violência passiva. É uma forma de brincar com essa violência, né? O Zizek diz que é muito sutil esse tipo de violência. São de formas sutis, que o sujeito não percebe que está sendo violentado, tá? Quando se fala de violência, a gente precisa também, no texto eu trago,
uma diferença de terror, né, para violência. Por que eu preciso ter uma diferença? Porque antes de praticar o terror, antes de praticar a violência, muitas das pessoas, vocês vão ver esse discurso dentro, quem for trabalhar em qualquer área, seja civil ou penal, enfim, vocês vão trabalhista, as pessoas aterrorizam os outros. Por exemplo, na trabalhista, vocês podem se deparar com casos que a pessoa diz assim pro colaborador: olha, esse é o salário. Se você não quiser, tem outra pessoa que queira, e é com você. O sujeito aterrorizado, com medo de perder o emprego, ele vai aceitar. Só que o seu patrão lá, o seu chefe, não precisou utilizar de uma violência mais forte. Ele utilizou de uma sutileza. E ele aterrorizou as pessoas. Por exemplo, olha, a gente tem que produzir, porque senão, se a gente não chegar a tal meta, é possível que mês que vem a gente tenha cortes, né? Ele está informando, ele está ocasionando um terror naquela companhia para que ele não precise utilizar a violência. Tanto que o autor ele destaca o seguinte: a violência ela só é utilizada quando a pessoa que ocasiona o terror sente o seu poder ameaçado, tá? Então, as pessoas que ocasionam o terror, elas se sentem aí ameaçadas, eles vão utilizar da violência. E o autor aborda ainda que a violência, ela só é ocasionada devido a uma questão chamada poder. Hoje, a sociedade abriga a violência existente hoje na nossa população e na nossa sociedade, nada mais é em busca de um poder exacerbado. As pessoas buscam constantemente obter poder sobre o outro. E dessa forma, elas buscam agredir e violar o direito do outro, ou aterrorizar. Tem um vídeo que eu postei para vocês complementar que se chama Maria Rita Kel, que ela fala sobre violência e conformismo. Não sei quem assistiu. Maria Rita Kel, violência e conformismo. Tá lá no aba de vocês. Ela aborda justamente que as pessoas estão tão acostumadas, elas se conformam com determinadas situações violentas que elas não conseguem sair daquele âmbito. E aí é onde o texto aborda o processo do fenômeno cíclico. Tem um autor que ele destaca que a violência, principalmente a violência doméstica, ela é um fenômeno cíclico. O que é isso? É uma violência que segue um ciclo de 4 fases. Primeiro, a primeira fase seria a fase de tensão. Então, a pessoa, quando vai ocasionar uma violência, a primeira coisa que ela faz é estar tensionada àquilo. Ela tem uma tensão, ela já começa, no caso de violência doméstica, a mulher, ela tá ali, o marido ele já começa a ser mais rude, não sei, não vou fazer agora, espera aí, tudo tem que ser no teu tempo, e começa a ser tensionado aquilo. A segunda fase já é a de agressão. É quando já acontece agressões físicas, agressões morais, aquelas que você não vale nada, você não presta, né? Onde tem uma agressividade psicológica e a agressão física. Quando passa a agressão física, tem a fase de desculpa. Aí a mulher foi agredida aqui, ela vai lá na delegacia, denuncia, né? E vamos supor que você, que já é formado em direito, está atuando como delegado na área, tá? Da área policial em uma delegacia da mulher. E a mulher, ela traz esse discurso que registra um BO e o psicólogo é chamado para atender ela. Só que existe a fase de desculpa, que é quando o agressor ele começa a pedir desculpa sobre o que ele fez. Ah, você sabe que eu não sou assim, me desculpe, isso não vai mais acontecer, né? Aí entra na a última fase, que é a reconciliação.
reconciliação. Que fase é essa? É a fase quando ele começa a dar presentes, é quando ele começa a se aproximar novamente e a mulher vai lá e retira o boletim de ocorrência. Você, como futuro jurista, se você estiver atuando nessa área, dentro desse processo, você já precisa trabalhar. Que eu liguei o microfone. Oi? Como é que é, professor? Então, você tem as 4 fases da agressão. Vocês entenderam aqui? Sim, atenção, agressão, desculpa e reconciliação. Reconciliação. Nessa reconciliação, dentro dessa desculpa, é o momento em que a mulher vai retirar, por exemplo, o BO, o boletim de ocorrência. Então, quando ela procura a delegacia novamente para retirar, lógico que parece que agora com a Maria da Penha não se tira mais, né? Mas vamos supor que ela busque retirar esse boletim de ocorrência. Nós, psicólogos, vamos buscar levar para ela uma compreensão sobre esse fenômeno cíclico. Que isso é um ciclo. Que ele fez isso, mas ele vai retornar a fazer. É um ciclo, não para. E você, como jurista, precisa entrar com as causas, por exemplo, de medida protetiva e entre outras. Porque muitas das vezes, é como eu falei para vocês, a pessoa não se vê fora desse fenômeno. Porque ela entrou em um processo de abandono afetivo de demais familiares. E ela se vê de amor próprio, né? Hã? E de amor próprio, né? Não amor próprio, muitas das vezes é isso que ela recebe, é o que ela teve como carinho e afeto, muitas das vezes, na relação inicial da vida dela, foi isso. Por exemplo, ela viveu a vida inteira vendo um pai agredir a mãe. Então, quando ela vê isso, ela vai construir na ideia dela que aquilo é amor. Então, ela vai ter uma ideia, um pensamento disfuncional sobre o que de fato é amor, o que é afeto, o que é carinho. E aí ela vai construir a sua relação em cima disso, né? E muitas das vezes ela não tem para onde ir, ela é uma das discursos das pessoas, e ela vai achar que ficando ali é a melhor coisa, é a melhor solução. É onde está o erro, né? Não é um erro, eu não sei se é um erro, eu acho que é isso que eu tô tentando trazer. O erro é seu modo de falar, professor. Aceitou a primeira pisa, aceitou a primeira desculpa, aí, né? Vai continuar toda a vida aceitando, né? Ele bate, volta e aquilo continua, né? É por isso que a gente fala que é um fenômeno cíclico. É um ciclo. Pois é, vira um ciclo para ela aceitar tudo isso na vida. Exatamente. Eu, como psicólogo, e você, como futura jurista, precisamos trabalhar para modificar o pensamento dessa pessoa, para que ela perceba que ela necessita de uma nova forma de vivenciar os processos psíquicos dela, e que aquilo não é saudável para ela. Esse é o nosso papel, como psicólogo, e você como futura advogada ou como futura delegada. É o seu papel trabalhar com que isso possa ser desconstruído, esse fenômeno cíclico. Tá? Eu quero fazer uma observação. A gente fala de violência doméstica contra as mulheres. Óbvio, hoje o nosso país é o que mais mata mulheres, infelizmente, por questões de feminicídio. Mas existe também violência contra homens, tá? Homens que vivem em uma relação abusiva. Tá? Onde eles são agredidos. Ocorre. São poucos, mas ocorre, viu? Tem uns que gostam, né, professor? Não é que gosta, é aquilo que eu falei. Muitas das vezes é a construção de relação amorosa que eles têm, é aquilo, né? Então, a gente fala sobre isso, mas é um caso sério, que eu já ouvi pessoas que foram em delegacias, homens que foram justamente abrir boletim de ocorrência porque estava sendo agredido pela mulher, e as pessoas ali, que precisam ser pessoas de fazer com que a lei seja cumprida, rirem da cara dele e falar assim: cria vergonha na tua cara, macho. Eu atendi um caso desse. Cria vergonha na tua cara, macho. Tá denunciando mulher, apanhando de mulher em casa. E aí o que acontece? Ele fica desamparado. E a lei não é isso, tá? É um caso que ocorre muito. A gente, lógico, não tão em grande proporção como as mulheres, mas ocorre. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar? O que acontece
O que acontece, professor, é que tem muito homem, só que tem muito homem que tem vergonha de ir em delegacia. Sabia Sim. disso? Justamente por causa dessa questão, né, Abraão? Exatamente. Há ainda um estereótipo devido a essa sociedade patriarcal que nós vivemos, que homem não pode procurar delegacia porque apanhou de mulher. Já teve vários casos, eu conheci 2 pessoas, 2 homens, conheci, né? Lógico que eu era mais jovem, mas que 2 rapazes que era conhecido da minha família, que eles foram mortos pelas suas esposas. Tá? Acontece Professor, muito. Oi. as mulheres, elas não são diferentes dos homens. A diferença delas é só no poder, entendeu? Corporal. Umas são mais delicadas e outras são mais fortes, mais em pensamento e raciocínio. As mulheres são muito mais espertas do que o homem, dá banho. Outras são mais brutas, né? Eu acho que, assim, a gente tem que ver que, de fato, existe um feminicídio muito grande, existe um machismo muito forte, a gente precisa quebrar isso na nossa sociedade, né? Mas vamos lá. Pessoal, dentro dessas áreas que a gente está falando, existe também um psicólogo da família, né? Esse psicólogo familiar, ele vai atuar justamente em conflitos das famílias, onde eles vão buscar trabalhar junto com o promotor, né, com essa área do magistrado, enfim, com a promotoria, para processos de divórcio, de guarda, né? Então, eles buscam levar uma boa relação dentro do papel tomado ali. Por exemplo, o divórcio, para que eles possam entrar em um processo de... como é que eu posso dizer? De harmonia na decisão a ser tomada. Tanto que hoje se fala muito de uma psicologia, que é a psicologia... como é o nome, meu Deus? Um processo amigável aí, em vez de ser um litigioso, né? É a psicologia, eu até citei no texto, na videoaula, da conciliação. O psicólogo da conciliação. Por quê? Porque esse psicólogo da conciliação vai fazer com que essas pessoas que estão em conflitos, elas mesmas se responsabilizem pelos acontecimentos e ela mesma busque uma solução dentro da área que eles precisam resolver do conflito ali destacado. Então, eu não sou mais mediador, pessoal. Psicólogo mediador. Eu vou mediar esse conflito, mas quem irá tomar a decisão e quem irá tomar as responsabilidades pela causa são as 2 pessoas envolvidas, não eu como psicólogo, tá? Ok? Ok, professor. Professor, só uma pergunta fora da sua aula. Nós sabemos que tem muita gente que não está assistindo a aula. Estou vendo 12 pessoas presentes aqui. 14. Isso, que seja. No meu aqui está dando 12, só, mas seja lá 14. A nossa sala está bem grande, né? Não vamos correr prejuízo, não, professor? Porque as matérias eu acho que nós vamos ter prejuízo aí sobre isso. O senhor acha disso? Não vão, porque assim, eu vou postar os vídeos que a gente está fazendo da aula ao vivo lá no AVA. Certo? Certo. Eu estou perguntando pelo senhor pelo seguinte. A gente sabe que não está... Quem deu pau no computador, igual o meu aqui, você entendeu? Eu me arrisquei a sair para ir mandar arrumar. Agora, tem gente aí que eu conheço também que está com o computador com problema. E não estão pegando essas aulas todas. Será que não vamos ficar prejudicados uma parte, não? Ou será que os professores vão abrir um benefício aí para ajudar quem ficar para trás? A gente vai... Eu, pelo menos, antes da minha prova, eu vou dar uma revisão
do conteúdo para poder vocês fazerem a prova, né? Não se preocupe. Com certeza. Isso é muito mas bom. assim, as aulas que eu estou ministrando, eu estou postando no AVA. Uhum. Isso aí, professor. Muito bom saber, porque a gente está vendo aí que está faltando muita gente e aquele tal negócio, não fazer o papel de egoísta também, não. Muita gente aí pode sair prejudicada. Não, sim, não se preocupe, não. A gente vai solucionar essa questão. Eu estou tentando agora aqui conectar um vídeo para me mostrar para vocês, que a gente vai debater a atuação de vocês e a psicologia. A gente vai fazer um paralelo com a psicologia dentro dessas áreas de atuação, tá bom? Eu vou mostrar na verdade são 2 vídeos para vocês, tá? Um vídeo, ele é 9 minutos, 10 minutos, e o outro é basicamente 3 minutos, 4 minutos no máximo, mas a gente vai realizar um debate sobre isso dentro dessa área de atuação do psicólogo. E o direito, claro. Enquanto isso, perguntas? Da minha parte, não. Não. Quem assistiu a aula lá viu que eu solicito no final do vídeo um fluxograma, um mapa mental, né? Ou não? Eu não assisti, não, professor. A primeira aula sua que eu estou assistindo agora. Agora eu vou procurar assistir as outras. Tá, dá uma olhada lá no ar. Vou carregar aqui. Eu lembro da atividadezinha que tem. Lá aquela da unidade 2 você fez já? Sim. O problema, professor, é que esse negócio de entrar nesse portal, teve muita gente que estava perdido e ainda tem gente que está perdida ainda por algumas coisas. Não teve uma pré-aulazinha assim, de uma meia hora para orientar o pessoal, foi só isso. Entendi. Uai, todo mundo mudo? Só um momentinho. Hein, professor? Esse programa que o senhor usa para fazer essas videoaulas, o senhor está vendo todo mundo aí na mesma tela ou não? Não, vejo alguns, aí quando alguém vai falando, vai aparecendo na tela. Mas se clicar nesses 2 bonequinhos, a gente vê todo mundo que está online. É. Ah, tá. Muito bom saber disso. Tô vendo seus óculos. Professor, deixa eu te perguntar, qual a seção e unidade que a gente está? Olha, nós estamos entrando aí na unidade 2. Da unidade 2, a gente já está trabalhando na unidade 2, né? Já era para a gente ter terminado se não fosse isso, mas como deu aquele atraso, hoje a gente vai estudar a unidade 2, seção 1. Né? Ok, aí perfeito. próxima semana a gente trabalha a unidade 2, seção 2 e seção 3. Perfeito. A gente já vai dando uma lida lá no livro, né? Na apostila, aliás. Professor, qual é essa atividade de mapa que o senhor está falando aí? Qual é a seção? Na verdade, ele está no texto que eu coloquei. Um momentinho. Ele está no texto, na videoaula que eu coloquei sobre a atuação do psicólogo em diversas áreas, né? Aí eu falo de cada um, aí eu peço para fazer um mapa. Mas é só para conhecimento de vocês, tá? Ah, tá. Porque a a atividade diagnóstica de aprendizagem da unidade 1 todinha já foi feita, já fiz tudo e já fiz da unidade 2 da seção 1. A pré-aula, diagnóstico e de aprendizagem. Entendi. Não vi esse mapa.
Não, mas esse mapa, na verdade, ele é dentro da videoaula. Eu solicito dentro da videoaula mesmo. Se eu não me engano, o Classroom está separado lá, né, na vídeo. Pessoal, vocês estão vendo o vídeo aí? Mostra o homem que arrancou o coração da tia com a faca. É esse? Ele estava com sangue nos olhos. Não tem áudio, professor. Vocês não estão ouvindo o áudio? Não tá ouvindo. Não. Não tá saindo nada. Não. Também não, estou ouvindo nada. Então eu vou fazer um negócio aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é ativar o mute de vocês. Pronto. Todo mundo fica aí silencinho que eu vou aumentar o áudio aqui. Conseguem ouvir agora? Nem ouvi nem falar, professor. Eu não estou ouvindo. Ninguém está conseguindo, não. Não está ouvindo? Não estou ouvindo. Eu também não. Não está saindo. Eu também não estou vendo, não. Vou colocar no outro navegador. Espera aí. Vou colocar no outro navegador, ver se funciona. Você ouvir. Deixar vou abrir no outro navegador aqui. Como é que eu não consigo ver os outros participantes? Você falou que é só clicar nos bonequinhos aqui. Não, você vê os nomes. Agora, se você quiser ver a pessoa, ela tem que ativar a câmera dela. Ah, tá. Não tá me vendo, não, Hércules? Tô não, ativa aí. Assim, meu amigo. Tá ativada a Olha minha aí. câmera. Agora tô vendo. Eu tô ativada, a Maria Auxiliadora tá ativada. E eu tô vendo teu óculos. Tô vendo só a metade da sua testa. Ajeita aí a imagem, baixa a frente um pouquinho, dá para ver melhor. Não. Calma aí, pessoal. Tá carregando aqui. Tranquilo, professor. Aí, ó, professor, a gente vê todinho. Estava olhando de cima para baixo aqui, para ver se via mais embaixo aí, porque só está aparecendo a sua testa. Ele quando foi visitar assim, o Marcinho só fez lá naquele dia, né? Mas teve lá vários dias, ainda. Antes de receber o resultado, ele ia falar com o pai. Aí agora só estou vendo os cabelos, nem a testa mais está aparecendo. Estou assistindo no YouTube já. Pois é, eu tô tentando colocar aqui para vocês. Vamos ver se agora vai dar.
Vou colocar aqui. Um momentinho. Vê se vocês escutam agora. Ela tava me sacaneando. Ela tava falando pelas minhas costas, me chamando de viado. Ela ficou me difamando, ficou me chamando de drogado. Entendeu? Tá dando pra escutar agora. Tô ouvindo, tá ok. Dá pra ouvir. Beleza, valeu. Você tinha... Minha internet não tá ajudando, né? Muda a senha do Wi-Fi. Hã? Muda a senha do Wi-Fi, que no mínimo está sendo compartilhada com o vizinho. É, só acho que sim. Porque é 10 mega aqui. Eita, bota mega nisso, hein? Esses 10 mega aí tá sendo rachado em uns 3 ou 4. Não é isso que eu tô falando? Arrependo de ter matado ela. Ela mereceu morrer. Por quê? Nossa senhora. É, pessoal, acho que não vai dar não pra passar aqui. Esse cara é muito doido também, matar a mulher só porque chamaram ele de viado. Esse navegador aqui também é pesado demais. Eu devia ter falado pra ela, chamando de corno, mas de viado não. Pelas minhas costas, me chamando de viado. Ela ficou me difamando, ficou me chamando de drogado. Entendeu? Ficou arrumando confusão pra mim lá no bairro. Eu só queria a paz, só. Mas ela ficou... Isso. E você tinha... tinha bebido bebida alcoólica, estava sob uso de entorpecente? Eu tinha tomado LSD. É. Quantos dias? No mesmo dia. Mesmo dia, um mal. Mas então você é usuário de drogas também? Sim, eu fumo maconha e LSD. Você tinha planejado esse crime? Não tinha planejado, não. Foi acontecendo. Por que você se dirigiu até lá? Já saiu para lá, para a direção da casa dela com o intuito de fazer isso? Sim, quando eu tomei LSD, que eu falei, agora vai, é a hora dela morrer mesmo, eu fui. E a arma do crime? Arma do crime? Você pegou lá mesmo? Peguei lá mesmo, tava na cozinha. Você escondeu depois? Não, ficou lá na cozinha. E você pensou nessa situação de levar o coração dela para a filha, por quê? Porque o coração significa que eu dou meu coração se você pedir. Eu te dou meu coração, não tem problema. Pode arrancar ele. Você agiu sozinho ou tinha uma voz atrás? Eu ouço o universo. O universo fala comigo sempre. Ele vive falando comigo. Agora? Nada. Ele é momentâneo, entendeu? E o que ele falou pra você na hora? Mata ela. Mata ela logo, ela tem que morrer. Ela tem que morrer. Você se considera com um problema mental ou não? Não, eu sou normal. Sou uma pessoa da paz. Você também chegou a ameaçar os familiares? Você planejava fazer alguma coisa? A voz dizia alguma coisa? Não, nunca ameacei ninguém da família. Jamais ameacei ninguém da família. Foi só ela mesmo. Você tinha alguma desavença com seu pai ou alguém da família? Não, meu pai era uma pessoa... Nossa, eu amo meu pai, que isso. Agora, a minha mãe é um demônio, aquela praga. O que ela fez pra você? Ela me batia quando eu era criança, ela me espancava, ela me enforcava, ela me expulsava de casa. É isso que ela fazia comigo. Qual era a idade sua nesse momento? Eu era criança. Você se emociona falar sobre isso. Você pensava em fazer algum mal com ela também? Com a minha mãe? Isso. Eu briguei com a minha mãe, certo? Antes de vir pra cá. Só que foi o seguinte. Ela tava no bar e eu falei assim, mãe, eu vou colocar um sertanejo aqui, um sertanejo universitário, que eu gosto de ouvir também. No celular? No meu celular. Isso lá em São Paulo? Lá em São Paulo, no Monte Cristo. E aí, ela falou assim, você não vai colocar esse negócio aqui, não. E ela tava com um facão debaixo do balcão. Quando ela falou assim, você não vai colocar isso. E eu peguei, eu falei assim, eu vou desligar o som. Eu fui pra desligar o som. Ela falou assim, aí ela foi, abaixou e tentou pegar o facão. Quando eu vi que ela pegou o facão, eu surtei. De verdade, do fundo do meu coração, tudo aquilo que ela fez pra mim, eu ia matar ela. Só que não matei ela, não. Fiz errado, devia ter matado aquela desgraçada, porque ela não merece viver, não. Tudo que ela fez pra mim, não paga. Muito obrigado, mãe. Por que você saiu de São Paulo? Porque é o seguinte,
aqui Sorriso é uma cidade que tem bastante dinheiro. E assim, tem bastante mulher. E eu queria vender roupa feminina. De verdade. E o plano era trazer roupa de São Paulo, vir aqui. Começar devagarzinho, entende? Vender roupa aqui, vender roupa ali, entendeu? Eu trouxe umas roupas muito bonitas. Umas roupas legais, umas roupas que era pra usar mesmo. Você não deu em conta que a sua tia te abrigou, te deu comida, água, roupa lavada, enfim, tudo isso, e você acabou fazendo isso? Ela achou que eu queria tomar a casa dela. É isso que ela achou. Ela me ofertou a casa. Quando eu cheguei lá, ela falou assim, ela fez cara torta, entendeu? Ela achou que eu queria tomar... No dia que eu cheguei, sexta-feira, beleza. Cheguei na casa dela. Dormi, peguei o colchão. Quando foi mais ou menos uma meio-dia, 11 horas, ela tava do lado de fora e eu fingi que tava dormindo. Eu fiquei acordado, aí eu comecei a ouvir ela falar. Ela começou a falar assim... eu não sou mais dona da minha casa. Agora, eu não sou mais dona da minha casa. Chegaram aqui e tomaram conta da minha casa. Eu não sou eu mais. Tá tudo trancado. Eu tô trancada pra fora aqui da casa. E eu lá, quieto, escutando ela falando tudo isso. Sexta-feira. Sexta-feira. Ela falou isso. Eu fiquei quieto. Falei, nossa, o que ela tava fazendo? Falando como se eu quisesse roubar a casa dela. Como quem vê pensa, eu queria roubar a casa dela. Conta pra gente como é que foi essa discussão com os vizinhos também. Teve uma discussão também, Teve uma discussão com o vizinho. Foi o seguinte... Na sexta-feira, mesmo dia que eu cheguei, mesmo dia que eu cheguei, que eu fui vender as roupas, no sábado, né? Já tava com as roupas já. Já tava com as roupas, tava organizado no sábado. Aí, beleza. Tinha um rapaz que ele era cadeiro, tava lá com o tal daquele troço que bota no perno. Tornozeleira. Isso, tornozeleira. E ele me encarava, ele me olhava, quando eu tava com as roupas, ele me olhava, ele cuspia no chão, ficava me encarando, olhava pra mim, sabe? Botava a musiquinha, que eu sou maloca, que eu sou malandro, não sei o quê. Eu falei, já que você é malandro mesmo, vamos ser malandro, então. Peguei um facão e chamei ele pra briga. Homem que é homem, se mata. E falei pra ele assim, vamos brigar aqui, a gente se mata aqui no meio da rua mesmo, já que você é tão machão assim, cadeiro pra caralho. Vamos lá, então. Pega o seu facão e vamos morrer os dois aqui. Quem sobreviver, ganha. Aí ele correu. Dele. E por que você pegou o carro e foi na subestação? Eu ia fazer revolução. O plano era realmente fazer revolução. Na verdade, tem que fazer revolução. Qual que era o seu objetivo ali? O objetivo era explodir a estação, apagar a luz, abrir a cadeia e soltar todo mundo, soltar o ódio. Então foi premeditado a situação ou não? Na verdade, assim, não foi planejado. Tipo, foi na hora. O universo foi falando pra mim, faz assim. Tem que fazer assim, assim, assado. Aí eu fui lá fazendo. Esse universo, você intitula como o quê? É a voz que você escuta. É a voz universal. Como Deus, como... Tem um universo, certo? Ele revela as coisas pra mim. Ele fala como as coisas funcionam, muitas vezes. Mas fazer o mal não é errado? Não, eu não tô fazendo mal, tá fazendo bom. Você queria estourar a subestação, soltar o ódio? Isso não é mal? Não é mal? Não, tem que purificar, cara. Tá precisando muito disso. É muita maldade que tá aqui. É uma maldade que não tem fim. Vocês não entendem. É muita maldade. Agora, deixa eu entender. Você tava sob efeito de droga quando fez aquilo com a sua tia. Uhum. Hoje você tá sã. Tô são. O que você fala sobre essa situação, sobre a sua atitude, sobre o que você fez, a crueldade, o crime bárbaro que você cometeu com a sua tia? Normal. Eu fiz, não me arrependo, não. Ela merecia morrer. Você entrega aí. Eu purifiquei ela. Agora ela tá bem. O que você tem a dizer para os familiares? Familiares? Olha, agora eles têm uma casa pra morar. Ela não dava casa pra Maria, pra Yasmin. Agora eles têm um teto, entendeu? Eles vão ficar bem. Agora, você tinha uma sobrinha sua que você... Houve relatos que você gostava dela, queria... Sim, gostava dela. Mas de que forma você gostava 7 anos. dela? 7 anos? Ela tem 8 anos. Ela é pequena. A Isabel, uma menina legal. Ela dança, entendeu? Tá, mas você gostava dela como tio ou tinha algum outro sentimento? Eu gostava dela, eu me apaixonei por ela. Ela é uma menina apaixonável. Ela é um amor de menina, cara. Você tem vontade de apertar ela, ela é muito legal. O que você queria fazer com ela? Você queria levar ela também, né? Eu queria levar ela pra Revolução também. Pra ela acompanhar também como era a Revolução. E depois? A gente vê depois o que acontecer. Qual é a sua intenção com ela? Intenção com ela? Olha. Eu estava para explicar melhor o caso do amor dele, porque ele ser feita a menina, senão pode ser mal interpretado como um amor de paixão. Seria pedofilia ou não? Não é dessa forma, moça. Você não tinha intenção de ficar com ela, ter atos sexuais com ela? Qual que era a sua intenção com aquela menina? Moça. Não, só para explicar melhor. Explica para eles entenderem que você tinha uma admiração por ela. Sim, é exatamente isso. Ato libidinoso. Não é um ato libidinoso. É uma menina legal, pô. Só isso eu queria que ela fosse com a gente. E você gostava dela? Eu gostava dela, ela é legal. Você se impedir? Impedir? Eu não ia fazer nada, ela não foi.
A mãe dela falou assim, olha, no dia que eu cheguei no carro, foi assim, tava a mãe dela, cheguei no carro, o carro tava lá já. Beleza, eu cheguei com o coração da titia. Aí eu botei o coração na pia, falei assim, olha lá, o coração da tia Zé, eu arranquei. Tá lá o coração dela. Aí ela falou assim, isso não é coração não é verdade, não é um coração. Entendeu? Aí, não é o coração dela, manja. Ela falou que não era o coração dela, entendeu? Com relação a Isabel, eu vou falar, quer saber a verdade? Ela é uma menina legal. Eu queria, sim, beijar ela mesmo. Porque quando tem consentimento, não tem problema. Não tem isso de, a menina já sabe o que ela quer. Sim. A menina já é mulher. Então você queria beijar ela? Sim, queria beijar ela. Eu não vou mentir, não. Eu queria beijar ela, sim. Você tentou alguma vez? Não. Moça, não é não, né? Não é assim que fala? Não é não. Se ela quer, não tentei. Não é não. Se ela não quer, não quer. Pronto, acabou. E agora, você tem ciência de tudo que vai acontecer contigo? Ciência? Moça, o universo, seja o que Deus quiser. O universo te falou mais uma coisa depois dessa prisão? Depois que foi detido? Me falou o plano do veado. Os viados é o seguinte, os viados é a pior praga que tem na face da terra, os viados. O que acontece? O que os viados querem? O viado, ele não pode ter o corpo de uma mulher, ele não consegue, certo? O viado, ele é uma abominação, ele é uma aberração, certo? Ele é um homem que pensa como mulher, certo? Mais ou menos como mulher, ele não é igual a mulher mais esperta. Só que acontece, o viado, ele quer engravidar, certo? Ele quer ter filho, ele na cabeça dele, ele aguenta. Só qual que é a intenção do viado? Pegar... Sabe esse negócio que vai ter uma cirurgia de cabeça agora? Vai ter uma cirurgia de cabeça, não vai? Esse negócio de ideologia de gênero é uma desculpa. Eu me sinto uma mulher. Porque quando for possível, arrancar a cabeça da mulher e botar a cabeça do viado. Para poder ter filho, para poder parir. Exatamente isso. Esse é o plano do viado. Tá aí o depoimento desse rapaz que é acusado, e confesso também, de matar a própria tia, arrancar o... Bem, pessoal. Escutam? Sim. Esse caso foi um caso que aconteceu. E aí eu queria que vocês fossem advogados de defesa. Qual as primeiras medidas que vocês poderiam pegar, assim como uma forma de auxiliar vocês dentro do caso? Psicólogo, né? Esse cidadão é totalmente desequilibrado, né? Tem cadeia que resolva, só internação mesmo. Isso aí pegava ele, professor, como advogado de defesa dele, eu falava para o juiz, tranca ele lá no Antônio Amaro Alves, naquela cela do último do canto lá, e deixa ele trancafiado lá e joga a chave fora, porque isso aí não presta, não. Pessoal, uma das coisas aí solicitadas poderia ser o exame de saúde mental, considerando ele um sujeito inimputável. Psicologia penal. Vocês só em olhar na conversa a gente já percebe, professor, que isso não é tirado do juízo. Agora veja a história dele, né? Agora a gente traz aqui uma visão do que aconteceu. Mas olha só, ele foi uma pessoa que ele discursa não ter amor da mãe. A mãe tentou puxar o que para ele? Facão. Um facão, não tessado. Ele puxou o que para o vizinho? Um tessado. Facão. Que é uma forma, querendo ou não, de visão da fantasia da proteção. Ele não teve esse amor de mãe que ele fala. Ele arrancou o coração da tia e deu dizendo que é uma forma de quê? De amor. De amor. Então a gente pode ver que a realidade com a fantasia dele não está ligada. Ele não tem uma noção da realidade e da fantasia. Se a gente for pegar aí esse caso, já saiu o laudo dele, ele foi considerado um sujeito inimputável, ele foi diagnosticado com bipolaridade, tá? Agora eu vou... Só que não é só bipolaridade, Clara, e tem uma esquizofrenia muito grande. E aí, entrando na nossa unidade 2 e seção 1, a gente entra justamente em personalidade.
E o que seria personalidade? Quem pode me dizer o que é personalidade? Quem assistiu minha aula? A personalidade da criança, ela é formada até seus 8 anos. Segundo, né, aos comentários de Piaget, aquele pessoal tudo lá, antigamente. A personalidade se forma aos 6 a 8 anos. Agora, a personalidade dele está totalmente distorcida pelos maus tratos que ele assimilou quando criança. Pelo que a gente nota, ele tem um transtorno mental aí, você entendeu? É um reflexo, né, de alguma síndrome, alguma coisa que ele sofreu quando criança. Então, falar sobre personalidade, a gente fala de 2 conceitos que eu falei na minha aula. Foi muito bom você trazer isso, Hércules, porque de fato Piaget traz que a personalidade ela é construída até os 8 anos, né? Mas, se a gente for falar de personalidade, a gente está falando de um conjunto. Só um momento. Nós somos constituídos por um conjunto de traços e características. Segundo o autor da personalidade, ele diz que traço é aquilo que eu herdo, é aquilo que está em comum em todos nós. Todos nós aqui temos traços de personalidade. Esses traços de personalidade, eles constituem a nossa parte hereditária. Só que cada traço, por exemplo, um traço de personalidade, extroversão. A extroversão é um traço de personalidade. Todos nós temos. Só que devido à minha relação com o meio, ou seja, devido às minhas características... Estão me ouvindo? Sim. Devido às minhas características, né? As minhas características, eu não vou desenvolver essa característica chamada extroversão. Então, a minha extroversão, ela não vai se manifestar... Só um momentinho. Devido à repressão que surgiu quando criança, né? Pode ser isso também? Mas porque eu não fui estimulado a ser extrovertido. Tá? Só um momentinho aqui que o meu PowerPoint, ele travou. Professor, em vez dele ser estimulado aí a desenvolver a extroversão, você entendeu? Uma alegria de vida, alguma coisa assim, ele foi reprimido e obrigado talvez, a fazer coisa que não deveria, e surgiu um complexo aí, né? Para os autores, eu estou tentando abrir aqui que... Só um momentinho, pessoal. Então, assim, os autores, na verdade, eles trazem o seguinte, que os traços, eles são comuns em todos nós. Alguns irão desenvolver e outros não. Então, todos nós, em algum momento da nossa vida, nós somos extrovertidos. Isso é um fato. A pessoa tá indo mal. Oi? Alguém falou? Tentaram falar aí, entupiu o microfone. Microfones, porque senão eu fico achando que vocês estão falando aqui comigo e aí eu paro para tirar dúvida. Então, assim, o autor, quando ele aborda essa questão do traço e característica, né, sendo o traço comum, ele diz que é uma questão meio que hereditária, que nós trazemos conosco. Então, assim, eu tenho um traço de característica X, eu tenho um traço, eu tenho um traço de característica, só que devido
eu não desenvolver ele socialmente, eu não desenvolvo, então eu não vou ser tão extrovertido. Só que eu posso ser introvertido, mas ter extroversão também em outras situações. Por exemplo, pessoas introvertidas, elas não vão ser extrovertidas em um meio incomum. Mas se ela tiver em um grupo de pessoas que são familiarizadas com ela, ela pode ser extrovertida. Mas por que isso? Porque é uma característica dela. Então a gente pode dizer assim, ó, o traço é algo comum em todos nós. E a característica seria algo mais singular, mais subjetivo do sujeito. Ele constrói conforme as relações dele sociais. E aí, para a gente falar sobre personalidade, a gente pode trazer uma visão de personalidade na visão do Sr. Freud, da psicanálise. O Freud destaca que nós vivenciamos o que ele chama de complexo de Édipo. Eu não vou entrar nas fases do desenvolvimento psicossexual, porque já tem um vídeo lá na unidade 2, seção 1, falando sobre isso. Eu vou explicar a construção da personalidade. Então, assim, para Freud, nós temos 3 tipos de personalidade. A neurose, a psicose e a perversão. O que seria a neurose? A neurose, lá no complexo de Édipo, e aí anotem essas 3 estruturas aí, tá? A neurose, a psicose e a perversão são as 3 estruturas. Eu vou vivenciar o que ele chamou de complexo de Édipo. O que seria isso? A criança, o menino, vai achar que ele é o objeto de poder da sua figura materna. Aqui é a figura Professor, paterna. Oi. o senhor pode repetir as 3? Neurose, psicose e perversão. Obrigada. Então, assim, a criança... Vou mudar aqui. Pode falar. Quem falou? Certo. Vamos lá. Pessoal, a criança, ela acredita ser o objeto de poder da figura materna dela. Então, ela vai criar, o menino, ele vai ter um amor incestuoso pela mãe. Ele vai ter um desejo por essa figura materna. Então, ele vai desejar ela e vai rivalizar. Ele vai criar um ódio, uma rivalidade com a figura paterna. Ou com o pai, ou com o tio, depende de quem for essa representação paterna. E se fosse menina? Se fosse menina, eu vou falar um pouco sobre a menina, mas eu vou iniciar pelo menino, que é mais simples, tá? Já falo da menina. Então, o menino, ele vai criar esse amor pela mãe. Todos nós vivenciamos isso, tá? E uma rivalidade com o pai. De que forma você vê isso? O menino, quando ele vai dormir, ele diz assim, ó, mãe, vem dormir comigo, né? E a mãe vai. O pai vai beijar a mãe, ele diz assim, sai, pai, ela é minha. Ele fica essa briga com a mãe, com o pai, desculpa. Porque ele quer a mãe só para ele. Então ele diz assim, ela é minha, eu odeio meu pai e quero que ele morra porque eu quero ficar com a minha mãe. Só que isso, pessoal, a criança ela não tem consciência. Isso tudo é inconsciente, tá? Ela não se percebe. Lógico, em alguns casos, eles discursam isso, mas não sabem a proporção desse desejo. Por exemplo, eu já ouvi um caso que a pessoa disse que a criança falava assim, eu quero que meu pai morra. Eu falava, mas por quê? Na verdade, falava, eu vou matar meu pai. E perguntava, mas por que você vai matar seu pai? E ele dizia, não vou matar agora não, só quando eu estiver grande. Mas isso pode levar para a fase adulta? Pode. A perversão. Isso pode levar, se instaurar em uma perversidade, o sujeito ele vai ser perverso e ele pode aí desenvolver o que a gente chama de psicopatia, né? Que a gente vai estudar na próxima aula. Mas assim, pode levar à fase adulta e desenvolver de fato isso. Mas aí ele fala, ele também, esse desejo de morte aqui pelo pai, ele é rompido.
Por que é rompido? Porque essa criança também ama esse pai. E ele sabe que é pecado, né? Vamos dizer assim, para ele, fazer isso, não desejar. Pecado que eu uso é um termo meio que de proibição. Como ele ama essa mãe, essa figura paterna, ela precisa vir aqui, ó, e a gente chama de castração. A gente precisa castrar essa criança. A gente precisa dizer o não. A gente precisa instaurar uma lei, uma ordem, um não que é conscrito e escrito lá na lei simbólica. A Ana Clara veio falar comigo esses dias perguntando sobre a lei e o desejo. E é isso, Ana Clara. É aqui que você vê a lei e o desejo. Por quê? A lei é essa figura paterna dizendo assim, ó, você não pode. Por exemplo, ele diz assim, mãe, vem me fazer dormir. Aí o pai diz assim, não, ela não vai fazer você dormir. Vá para o seu quarto, deite e durma. Ela vai dormir comigo. O pai aqui está instaurando a lei simbólica. Por que lei simbólica? Existe alguma lei que diga para você assim, se você achar dinheiro na rua, não pode ficar para você? Não tem uma lei. Mas existem pessoas que têm uma lei simbólica, um superego tão forte, que elas vão devolver, que se tiver uma conta junto com esse dinheiro, ela vai pagar para a pessoa, porque ela diz assim, não é meu. É por isso que eu digo lei simbólica, porque não tem uma lei escrita realmente, mas existe uma lei simbólica minha, que diz o quê? Eu não posso fazer isso, porque quem instaurou foi a figura paterna. E aí o que essa criança vai fazer? Ela vai deixar de amar essa mãe, porque ela vai ficar com medo de perder o objeto fálico, que é representado pelo objeto peniano. Ele vai querer ser, ele vai dizer assim, eu quero ser igual ao meu pai e vou buscar uma mulher igual à minha mãe. Ok? Dúvida aqui, isso aqui é meio complicado. Mas isso aí em qual fase já? Isso aqui no Édipo, lá na fase fálica. Entre 5, 6, 7 anos. 5, 7 anos. Uhum. Tá lá na fase fálica. Naquela outra aula do senhor dá o exemplo até de uma pessoa que perdeu uma conta de luz e o dinheiro, aí a pessoa paga e posta nos grupos, que é para pessoa que tem personalidade, né? Personalidade forte. Personalidade é uma pessoa que tem uma lei ética. Simbólica forte. Uma lei simbólica, um superego, a gente chama de superego, dizendo assim, você não pode ficar com esse dinheiro porque esse dinheiro não é seu. Não tem uma lei real dizendo isso, mas ela tem uma lei nela, que a gente chama de lei simbólica, que amarra isso aí. E aí, pessoal, essa vivência que eu estou trazendo para vocês, ela vai justamente fazer isso aqui, ó. Esse R é de real. Real. Da realidade. Da realidade. Nós temos a realidade. Imaginário de fantasia. E S de simbólico. Nós temos um real, um imaginário e um simbólico. Por exemplo, real. Nós estamos tendo aula agora. Isso é real. Vocês sabem que a gente está tendo aula. Fantasia. A fantasia é o imaginário de vocês. É o que vocês imaginam. É o que vocês desejam. Sabe? Um dia eu vou jogar na Mega Sena, vou ganhar, vou ficar milionário, né? Vou comprar vários prédios, vou estudar, não vou mais querer trabalhar, vou só viajar. É uma fantasia. Eu sei que isso é real, eu sei que não é real. Por quê? Porque eu não jogo na Mega Sena, né? Então não tem como eu ganhar. Mas eu sei que isso é uma fantasia. Eu imagino. Eu simbolizo. O que é simbólico, pessoal? Simbólico é a nomeação que você dá. Por exemplo, Abraão. Abraão
é um nome simbólico, simboliza ele. Meu nome é Paulo Ricardo, mas esse nome é simbologia, porque não tem só eu de Paulo Ricardo. Meu pai me viu, minha mãe me teve, e ela diz assim, vou simbolizá-lo como Paulo Ricardo. É uma simbologia. Outro exemplo que eu uso, a sua casa na rua é o número 383. Mas, se você contar as casas da sua rua, será que a sua casa vai ser a 383? Talvez não, talvez a sua casa seja a primeira da rua. Mas ela é simbolizada pelo número 383. Ok? Tá? Estão entendendo até aqui? Tranquilo. Beleza. Tranquilo. A questão de organização cultural e social, né? Simbolismo. Aí, olha só o que acontece. Olha só. Tá vendo essa linha aqui branca? Essa linha branca, essa linha branca é chamada por Lacan na psicanálise de nó borromeano. Por que nó borromeano? Sabe aquela castração que eu falei que a figura paterna tem que fazer? Dizer assim, ó, não, você não pode, não, ela não é sua, ela é minha. Quando a figura paterna faz isso, esse nó, ele faz uma amarração. Ele une e ele amarra o real, o imaginário e o simbólico. Então, se eu tenho esse nó realizado, se eu tenho ele amarrado, eu vou saber o que é real, eu vou saber o que é imaginário, eu vou saber o que é simbólico. Eu consigo distinguir cada um. Quando isso acontece, nós podemos dizer que o sujeito pode ser Só um momentinho. O sujeito, se esse nó aqui ocorre, eu digo que ele pode ser ou neurótico ou perverso. Por que só esse dois? Porque no caso ele vai... Porque no caso ele vai juntar tudo junto, né? Não vai ser só o real, no caso. Na verdade, ele vai ter tudo. Só que esse nó, ele vai amarrar e vai manter cada um na sua fase. Ou seja, ele vai manter o real no real, ele vai manter o simbólico no simbólico, e ele vai manter a fantasia na fantasia. Então, ele amarra, é tipo assim, ó. Pensa em 3 argolas. 3 argolas. Elas estão soltas. Na hora que você tem a castração, o não, vai vir uma grade e vai amarrar e segurar ela na parede. E ela vai ficar fixa. Então, você sabe o que é real, o que é fantasia, o que é simbólico. Veja que aqui não se entra quem? Das 3 estruturas que eu falo. Das 3 estruturas. Não, perverso está aqui. Aí não entra o real. Pós, né? Não entra, ó, pessoal. O psicótico, a psicose, muito bem. A psicose. Por quê, pessoal? Porque na psicose, olha só, na psicose, essa linha aqui, essa amarração, não existe. Se não existe, o que é real, o que é imaginário, o que é fantasia, tá tudo junto. É como se tivesse assim, ó. Sabe? O que é conteúdo do simbólico tá no imaginário, o que é conteúdo do imaginário tá no real, o que é do real tá no... Entende? Uhum. Por isso que o sujeito fala assim, ó. Eu escuto vozes. O universo fala comigo. Por que ele fala isso? Tem que purificar, porque o que é fantasia tá no real. Você é neurótico. Olha só a diferença. Você tem esse nó. Você tem a fantasia, o cara te roubou 100 mil reais. Vamos imaginar que o cara te roubou 100 mil. Na sua fantasia, você diz assim, rapaz, eu vou pegar esse cara, vou matar e ninguém vai saber de nada. Só que isso está na fantasia. Só que o seu superego
que é essa linha aqui, diz assim, ó, cara, você não pode fazer isso, porque senão você vai ser preso, você tem família, não sei o quê. Aí você fala o quê? Vou deixar isso pra lá. É melhor não fazer nada, porque eu não vou me comprometer. Tem mais ele para perder do que eu para ganhar. Quando você faz isso, você sabe o que é fantasia, o que é imaginário. Por que que um psicótico, quando ele vê alguém, diz assim, tem alguém me perseguindo? Porque ele não tem essa aqui, ó. Isso aqui é amarrado. E aí ele vive em um só. Deu para entender? Deu. Alguém não entendeu? Pessoal, se não entendeu, fala. Professor, eu queria Oi. que o senhor explicasse melhor a questão do neurótico e do perverso em relação à delimitação entre o real, o imaginário e o simbólico. Eu vou explicar já já. Mas o psicótico deu para entender? Sim. Não, eu não entendi muito bem. Eu não entendi muito bem. Não entendeu, Abraão? Sim. Então vamos lá. Você lembra que eu expliquei aqui a criança, falo, mãe, pai. A mãe a criança vai desejar aqui a figura materna, né? Sim. Até eu entendi. A figura paterna precisa castrar, instaurar um não, certo? Uhum. Quando esse não é instaurado, tá vendo essa linha branca aqui? Sim. Essa linha branca, ela diz o seguinte, esse sujeito, a gente escreve assim, ó, S de sujeito. Esse sujeito com essa amarração, ele é um sujeito castrado. Por isso que tem esse pauzinho no meio. Por que castrado? Porque esse sujeito se deparou com uma falta. Ele se depara com a falta. Ele sabe que falta algo nele. Calma aí só um momentinho que a Ana Clara tá com a dúvida, só que não tá conseguindo falar aí. Então, assim, o que acontece? O sujeito se depara com essa falta, certo? Por quê? Porque, olha só, antes ele era um sujeito que tinha um grande outro. Quem era esse grande outro? Era a mãe. Poxa, minha mãe é tudo para mim. Quando a figura paterna cortou ele aqui, ó, quando a figura paterna fez assim, ó, você não pode, ele vai atrás de uma outra pessoa, não é? Ele não vai se identificar com o pai, vai buscar uma pessoa igual à figura materna dele? Uhum. Então ele vai atrás de alguém parecido com essa mãe. O que ocorre? Quando ele faz isso, ele é um sujeito castrado, ele se deparou com a falta. Então ele vai entrar aqui na fantasia, vai ter essa amarração, esse nó borromeano. Ele vai conseguir saber separar o que é fantasia, o que é real, o que é simbólico. Ele vai saber onde cada um tá. Por exemplo, você pensar assim, ó, queria tanto estar em Miami, gastando dinheiro, ter muitos milhões na conta. Só que você sabe que isso é um desejo seu, não é? Não é uma fantasia? Uhum. Porque se você sabe disso, porque você tem um nó borromeano aqui, ó, você é um sujeito castrado. O psicótico, o que acontece? O psicótico, ele não se depara com essa falta. Ele continua sendo um sujeito não barrado. Olha a diferença. Um sujeito com amarração, ele é um sujeito barrado. Um sujeito não barrado. Por quê? Porque a figura paterna aqui, ó, no lugar de vir dizer assim, ó, você não pode, a figura paterna não fez isso. O que ele fez? Ele continuou acreditando que é o objeto fálico da figura materna. Então ele ainda continuou assim, ó, na cadeia de significante dele, esse A ainda está andando aqui, ó, esse grande outro. Então, se ele não tem essa castração, ele não vai ter essa amarração. Aí, sabe aquele desejo que você diz assim, quero estar lá em Miami? O psicótico vai falar assim, ó, Abraão, semana que vem eu tô indo lá para Miami, cara, ó, vou resolver umas coisas lá, ó, da minha empresa e tal. Só que ele nem tem empresa, nem vai para Miami, nem nada, mas ele acredita nisso, entendeu? Ele não sabe o que é real, o que é fantasia. Entendi. Entendeu? Entendi. Esse é o psicótico.
Mas mesmo ele sendo castrado, pode haver que ele seja um psicótico, não? Não. Não, porque quando ele é castrado, ele se depara com a falta. Ou ele vai ser neurótico, ou ele vai ser perverso. A Ana Clara fez... acho que é a Ana Clara, deixa eu ver. É a Ana Clara. A Ana Clara fez uma seguinte pergunta. O senhor diria que o rapaz do vídeo é daquele jeito porque ele não passou por essa castração? É muito provável. Por quê? Porque ele não tem uma relação com o real nem com a fantasia. Ele não tem essa diferenciação. Por isso que ele não sabe, ele escuta vozes, por isso ele diz que é purificar, entende? E é por isso que ele vivencia esse processo. Tá? Entendeu? Fez a pergunta da menina. Como é que a menina vivencia o Édipo? A menina é o seguinte. A menina, ela vai ser nesse mesmo triângulo. Só que é assim, ó. O Freud diz que quando o menino tá saindo, a menina tá entrando. Por quê? A menina, inicialmente, ela ainda tem o desejo de amor pela mãe. Só que devido ela perceber que ela não tem um órgão fálico, o órgão de poder, representado pelo órgão peniano, ela começa a culpar a mãe por não ter lhe dado esse órgão. E ela diz assim, você não me deu? Tá bom, então, agora eu te amo. Amor aqui. Agora vem um ódio. Eu te odeio porque você não me deu o órgão genital, o órgão fálico. O que eu vou fazer? Eu vou amar meu pai. E vou desejar ter um objeto fálico com ele, que seria uma criança. E ela rivaliza com essa mãe. Só que esse pai aqui também vai castrar essa menina. Ele vai dizer assim, eu não posso ser seu. Por exemplo, a menina vai dizer assim, pai, deixa eu dormir contigo, não sei o que. O pai vai dizer assim, não, você vai dormir na sua cama. Também é a figura paterna na menina, que é a figura paterna que castra. Quando ele castra aqui, o que ela vai fazer? Eu amei minha mãe, eu odiei, agora eu vou me identificar com ela. Eu me identifico, eu quero ser igual a ela e buscar um homem igual à minha figura paterna. O professor só disse que a busca de um homem é sempre pela figura paterna. Gente, não quer dizer que seja seu pai. Pode ser um tio, pode ser um irmão, pode ser um avô, pode ser até o Tony Ramos. Eu conheci um caso em que o menino, conheci um caso porque contaram dentro de uma sala, uma professora minha contou em 2000 e pouquinho, em muitos anos, ela contou da seguinte forma, que o menino, toda vez que ia dormir, ele falava, mãe, me faz dormir, aí a mãe ia, brincava com ele, contava história. Quando começava a novela do Tony Ramos, ela dizia assim, agora tu fica aí que eu vou assistir a novela do Tony Ramos. Olha com quem ele rivaliza. Quem é a pessoa que ele briga? Ele briga com o Tony Ramos. Essa é a figura paterna dele. Toda pessoa que é rival seu na relação é o terceiro. Quer ver um exemplo na vida adulta? Você e o crush. Aí a menina tá com o namorado dela, aí o cara diz assim, vou jogar a bola. Aí ela diz, poxa, você vai me trocar pela bola? Olha só o terceiro, a rivalidade dela. Ela ama esse sujeito e rivaliza com a bola. Aí a mulher diz, vou no salão. Aí o cara diz, poxa, hoje é o tempo pra gente ficar junto. Olha aqui a rivalidade do cara. O cara, objeto de amor, a mulher, o rival dele, o salão. Então a gente vivencia esse Édipo da vida inteira, viu, pessoal? A gente vai ter esse Édipo por toda a vida, tá? Entenderam? Sim. Entendi, professor. Beleza. Pessoal, a Jamile pediu para falar sobre a neurose e a perversão. A neurose e a perversão eu vou deixar para um outro momento, para a nossa próxima aula, porque eu quero entrar na unidade 2, seção 3, que fala justamente sobre os psicopatas. E aí eu vou deixar para a gente falar na próxima semana, tá bom? A gente vai concluir a nossa aula agora. Já é 9 horas, eu acho que já tá bom. 2 horas de aula, 2 horas e 5 minutos. Vocês têm vídeos para assistir lá no AVA. Quem não viu as aulas ainda, que vejam. Tá na unidade 2, seção 1. Quem já viu, parabéns. Já estava meio que entendendo o que eu estava falando. Por exemplo, o Wendel falou sobre as fases.
então ele já pode ter visto lá, penso eu. Então, continue assistindo que vai complementar, viu? Lembrando, tem um vídeo lá que explica a teoria de personalidade na visão genética de EISEC. Quem já viu pode aí estar tirando dúvidas, tá? Ana Clara, você disse que tinha algumas dúvidas sobre aquele texto, sobre a lei e o desejo. Pergunte agora, que a sua dúvida pode ser de alguém. Quem não leu esse texto, o momento de ler é agora. Vamos ver se ela tem alguma dúvida aqui. Ela está digitando para ver. Alguém mais tem dúvida? Do que? Qual texto? Lei e o desejo. Está lá no Playroom. Beleza. Então, Ana Clara, você veja qual era a sua dúvida e aí anota para a próxima aula a gente retirar, tá bom? Tá ok? Beleza, então. Pessoal, é isso, tá? Desejo uma boa noite. Jamila, você quer falar alguma coisa? Não. Tá tudo certo. Tá aparecendo aqui. Alguém tem alguma dúvida? Abraão, tudo ok aí? Deu para entender agora? Tudo certo, professor. Obrigado, viu? Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Tudo de bom. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem falar comigo, tá? Eu vou lançar essa gravação dessa aula lá no AVA, tá? E aí depois vocês podem estar assistindo. Tchau, tchau. Professor, Tchau. uma pergunta. O professor Adel, ele fez